Quando a gente fala de marketing, né, muitas das empresas, muitos empresários, eles batem no ponto na construção da marca, né? Afinal, construir uma marca, ter uma marca forte, faz total diferença na hora de fazer um marketing ser positivo, na hora de eu ter um marketing eficaz dentro da minha organização. E pensando nisso, eu trouxe para você essa aula onde você vai entender como se faz para construir uma marca, o que eu preciso entender dentro da construção de uma marca, para de fato a gente conseguir ter um resultado positivo dentro da minha administração de marketing, da minha gestão de marketing, da minha gestão estratégica dentro da empresa também. Então vamos conhecer um pouco da construção da marca. Né? Primeiro a gente tem que entender o que é uma marca de fato. Uma marca ele não é só um logotipo, né? Um nome ou uma identidade visual. Ela é um conjunto de sentimentos e experiências que o seu público teve e criou do produto ou serviço que você vai estar oferecendo, né? A gente tem, quando a gente fala de logotipo, a gente tem logotipo, a gente tem logomarca, a gente tem tipografia, nós temos vários quesitos básicos de designer que fala, mas que de fato eles não são a marca. Quando eu falo para você Coca-Cola, né? Coca-Cola é uma marca, é o nome de um produto, é o nome de uma empresa. Mas quando eu falo Coca-Cola, o que vem na sua mente? A maioria das pessoas já vai vir aquele copo de coca gelado, né, borbulhando, aquelas borbulhinhas, aquela espuma gostosa. Por quê? Porque é isso que a marca passa, né? Uma marca, quando eu crio uma marca, eu tenho que pensar nisso. O que que o meu público, o que que o meu consumidor vai sentir ao ele ouvir falar da minha marca, ao ele ver o nome da minha marca? O que que você sente? Só reflita, o que que você sente quando você vê marca como os Coca-Cola, Que Bom, né, de sorvetes, quando você vê marcas, por exemplo, Balduco, de biscoitos, Garoto, chocolate, o que que você sente? Qual que é a lembrança que vem na sua mente? A experiência que isso traz para você demonstra como que a marca foi forte na hora de trabalhar o seu brand, né, na hora de trabalhar o seu marketing. Muitas das vezes, esse processo de criação ele é individual, no cada pessoa entende a sua marca de uma maneira distinta. Essa perspectiva será sempre baseada nos contextos sociais, culturais, econômicos de cada indivíduo e principalmente nas experiências que ele tiveram com a sua empresa. Uma marca é o que diferencia empresas de sucesso de muitas outras que ficam pelo caminho. Então, o ponto principal aqui que a gente tem que debater muito sobre isso é essa visão de que, peraí, eu tenho uma marca, legal, eu construí uma marca, show de bola, eu tenho que trabalhar muito o brand, eu tenho que trabalhar muito essa visão de como que as pessoas vão reconhecer essa marca, para que de repente a experiência dela seja realmente uma experiência positiva e quando ela lembrar da minha marca, ela lembre positivamente e não ela não lembre contra, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado e é muito interessante a gente ter esse trabalho de brand. Então, o primeiro passo para eu construir uma marca forte é o foco no consumidor. Então, a estratégia para ter uma marca forte e reconhecida não pode ter o foco no produto, né? Mas sim na percepção do consumidor. Logo, vai muito além de promover produtos e serviços. Trata-se de um exercício contínuo de diferenciação. As principais perguntas que devem ser feitas são: quem que é o público-alvo? Né? Para quem que eu vou vender o meu produto? Quem que vai comprar o meu serviço? O que que essa pessoa tem, né, de idade, qual que é a idade dela, qual que é a classe social, aonde ela mora, né, onde ela vive, onde ela estuda, onde ela trabalha. Quanto mais informação eu tiver para o meu público-alvo, mais fácil vai ser na hora de construir a minha marca. Eu também tenho que pensar quais são os problemas que o meu produto ou o serviço vai resolver dessa pessoa e quais os benefícios que esse produto vai proporcionar. Porque toda pessoa ela tem um problema. Imagine só, olha só que interessante. Imagine que você vai abrir um restaurante de marmitas, delivery, fast food, por exemplo, um fast marmita. Então a pessoa vai ser um drive-thru de marmita. Olha só que ideia, drive-thru de marmita. A pessoa, ela precisa de uma marmita, ela não precisa perder tempo de esperar montar uma marmita. Não, ela vai chegar lá, tem o cardápio pronto, com a marmita quentinha, na hora que ela só passa, paga e leva. Qual que é o problema que isso resolve? Poxa, vou resolver, o primeiro problema que eu vou resolver é o tempo. É o tempo, né? Ou seja, ela vai economizar tempo, ela não precisa perder tempo de esperar a marmita ficar pronta, para então ela conseguir comer. Não, ela vai comer na hora ali, ela vai pegar e já vai levar para casa para comer, então muito rápido. Qual que é o benefício? Poxa, ela vai chegar mais rápido em casa. Pense que a solução do problema é diferente do benefício. Olha só, a solução de um problema que eu estou solucionando com a minha marmita drive-thru, né, que é a minha
a velocidade da minha entrega de marmita é o seguinte: a pessoa não precisa perder o tempo de esperar a marmita ficar pronta. Esse é o problema que eu estou resolvendo. Agora, o benefício, eu estou dizendo o seguinte: olha, o benefício da minha marmita, do meu fast food, né, do meu drive-thru, é que você vai chegar mais rápido em casa para passar mais tempo com sua família. Então, olha a diferença do benefício para resolver problema. Então, eu tenho o meu benefício que é, olha, você vai chegar mais rápido em casa, tu vai ter mais tempo para passar com a tua família, tu vai poder aproveitar mais a tua família sem precisar se preocupar com fazer almoço e tudo mais. Olha só que benefício. Ah, mas eu, de repente, a pessoa que eu quero, ela não tem família, não tem filhos, não tem esposa. Então, olha só, olha outro benefício. Olha, tu não vai precisar sujar a casa, sujar fogão, sujar louça. Tu não vai precisar perder tempo, né, lavando louça. Você não vai precisar gastar com gás, você vai economizar na conta de gás, você vai economizar na conta, né, de energia também e de produto de limpeza. É um outro benefício. O problema é o tempo dela de fazer comida. Então eu estou resolvendo esse problema de fazer comida ou de esperar para a comida ficar pronta. Mas o benefício, ele é um benefício diferente. Por quê? Porque se eu trabalho a questão do meu benefício é a resolução do problema, talvez para a pessoa não vai valer muito a pena ela estar comprando a minha marca, né? Depois eu tenho que ir para a POV, qual que é a proposta de valor e os atributos da marca? O que que a marca realmente oferece de diferencial para as pessoas comprarem de mim? Imaginem que de repente tem tipo outras marmitarias que também são fast food, né? Elas têm drive-thru, por exemplo, elas fazem muito rápido, mas o que que vai ser minha proposta de valor? Poxa, olha, a minha marmita, ela é pensada para fazer você comer, se sentir feliz e saudável, porque eu utilizo nutricionistas. Então, eu tenho que trazer essa proposta de valor dentro da minha marca, que é o que vai diferenciar. Olha só a proposta de valor da Coca-Cola, é quase como se fosse um slogan, né? Coca-Cola utilizou há muito tempo a proposta de valor, abra a felicidade você aí. Abra a felicidade, né, que ele tinha. Ou seja, ele dizia, né, a Coca-Cola dizia que uma garrafa de Coca-Cola, uma lata de Coca-Cola era felicidade engarrafada. Então você tomava aquela Coca-Cola, você ficaria mais feliz. E muitas pessoas ficam mais felizes quando tomam uma Coca-Cola, né? E aí também a gente tem que pensar quais são os diferenciais em relação à concorrência. O que que vai me diferir, né? Qual que é a minha diferença da minha marca? Poxa, imagina a Coca-Cola versus a Pepsi. Tenho Coca e eu tenho Pepsi. E aí elas sempre embate-veram, sempre brigaram muito pelo mercado. Mas qual que realmente é a diferença entre uma ou outra? Ambos são refrigerantes de cola, né, de cola. Ambos são refrigerantes são pretos, né, são líquidos pretos. Ambos são consumidos gelado. Ambos são gostosos. Mas o que difere de uma região, você preferir Coca, uma outra região preferir Pepsi? A marca, o diferencial que eu trabalho na concorrência, né? A Pepsi, poxa, olha, eu sou mais barato. Eu tenho aqui uma versão mais barata, tu consegue comprar mais barato. Já a Coca-Cola, olha, o meu sabor, ele é mais sofisticado, ele é para paladares mais requintados. Então ele vai trabalhando diferenciação e as pessoas compram. E também eu tenho que pensar como que eu quero que a minha marca seja reconhecida, né? Eu quero que seja reconhecida como a melhor marca, com a marca que mais ajuda os consumidores, com a marca mais barata, com a marca com melhor solução, com a marca mais saborosa. Eu tenho que pensar como que eu quero que minha marca seja reconhecida e conhecida no mercado. Eu tenho, por exemplo, se a gente for pensar na Ferrari, a Ferrari ela não quer ser conhecida como os carros mais baratos. Ela quer ser conhecida como os melhores carros para quem ama velocidade. Ponto. A Porsche, né, o Porsche, não quer ser conhecida como os carros para quem ama velocidade, mas sim para quem ama o luxo. Então, tipo, opa, peraí, então eu já tenho a percepção diferente, né? Então, poxa, né, a Dolce Gabbana, não quero ser reconhecido como uma marca de bolsa qualquer, mas sim como a marca das mulheres mais luxuosas do mundo. Então muda. Eu quero ser conhecido como isso. E todo o meu brand, a minha construção de marca, é focada nisso. E é esse ponto que você já precisa entender que depois, quando a gente vai, então, né, para dentro da construção de marca, há 11 etapas básicas, né, que a gente tem para a gente poder realmente seguir e estabelecer uma boa marca. Então, a primeira dessas 11 etapas é analisar a análise de 4 vetores. Então, o estudo e entendimento do produto, qual o ambiente que se vende o produto, o modo como a publicidade e comunicação é feita aos consumidores e o comportamento dos gestores da marca barra empresa. Então, são 4 vetores. O primeiro vetor, produto. O segundo vetor, ambiente. O terceiro vetor, publicidade e comunicação, né? Como que eu vou falar com os consumidores. E o quarto vetor, como que são os caras que trabalham comigo, os meus gestores da marca, como que eles vão divulgar essa marca. Então eu tenho esses quatro vetores que eu tenho que analisar e entender. Eu tenho que entender se o meu produto ele é compatível com o mercado.
Depois eu tenho que entender se o ambiente onde eu estou vendendo meu produto, ele é compatível com a venda do meu produto, se realmente faz sentido. Eu tenho que entender também se a forma como eu vou me comunicar, a forma como eu vou fazer a publicidade, como eu estou me comunicando com os consumidores, ela realmente é correta. Porque imagina só que eu estou vendendo um produto aonde eu quero falar com pessoas mais simples, talvez pessoas que não têm tanta educação. Não faz sentido eu trazer uma pessoa falando muito bem, bem especificado, né, trazendo uma linguajar mais culto. Não vai fazer sentido. Então eu preciso ter essa visão de que, opa, não faz sentido, eu tenho que trazer aí uma comunicação mais atrelada com o público-alvo. E o quarto vetor, eu preciso entender se as pessoas que estão representando a minha marca, que representam a minha empresa, compraram a minha marca. Porque se eu tenho funcionários, se eu tenho gestores da marca, da empresa, e eles não compram da minha marca, poxa, eu tenho um problema. Poxa, o meu cara que está aqui dentro me ajudou a fazer a marca, me ajuda a produzir, ele não está consumindo, tem algum problema. É a mesma coisa, tipo, o mecânico da Ferrari não queria usar a Ferrari, queria usar a BMW. Poxa, tem um problema aí, cara. Tu tá fazendo a parada, tu me ajudou a criar o motor, tu sabe como que é, e tu não tá confiando no meu produto, tem um problema aí. Isso não pode acontecer. Por isso que grandes marcas, geralmente, alguns funcionários, principalmente funcionários grandes, tá? Quando a gente fala funcionário pequeno, não tem problema, não tem muito o que fazer, porque às vezes o cara não tem condições de comprar o meu produto, né? O produto que eu vendo, talvez não esteja compatível ali de fato com o que ele ganha. No caso, né, do exemplo do mecânico da Ferrari. Talvez o mecânico da Ferrari não tenha condições de comprar uma Ferrari. Mas quando eu falo dos caras grandes, por isso que a gente foca no comportamento dos gestores, quando eu falo do cara, eles têm que estar comprados na minha marca. Eu não posso ter aí os caras que, não, mas eles não são tão eles não estão ali e tal, eles têm que estar comprados. E aí nós temos que pensar na arquitetura da marca. Como se dá a estrutura da marca corporativa, onde o nome e o design gráfico juntos descreve os segmentos de atuação da empresa. Validada, né, ou endossed, quando uma empresa possui diferentes marcas, cada qual com a sua própria identidade individualizada ou branded, né, onde existe uma corporação gestora que vai distribuir cada marca de maneira diferente, a qual possui segmentação própria ao seu determinado consumidor. Então, eu preciso entender como que está a estrutura da minha marca. Ela está atrelada a um produto específico, ela está atrelada à empresa, ela está atuada a um segmento, como que está isso? Para que eu realmente consiga ter o foco ali da onde eu vou aplicar essa minha marca, né? Depois, eu tenho que pensar marcas inventadas e reinventadas. A primeira opção se dá quando uma marca é inserida ao mercado, ou seja, eu vou inventar uma marca nova, ou seja, quando é uma novidade. O processo de reinventá-la faz parte da estrutura, da cultura e da reputação já existentes. Você pode se lembrar, e tem um case muito legal de reinvenção de marca, né, que é a marca de bombons Loló, né? Se não me engano, acho que da Nestlé ou da Garota, não lembro agora a indústria, mas a gente tem lá a marquinha, a submarca Loló, que era muito famosa nos anos 90, mas que devido ao avanço da cultura, esse produto ele se perdeu, não. Poxa, eu não vou vender mais. E agora ele voltou a todo, tipo, ele voltou totalmente inventado. Mudaram um pouquinho a embalagem, trouxeram ali, né, melhoraram um pouco as cores, e trouxeram ele de novo e fez um tremendo sucesso. Eu reinventei, eu não precisei inventar de novo o nome de bombom. Vou inventar o nome do bombom de novo. Não, peraí, traz um bombom que já existia, que as pessoas curtiam, mas que por algum motivo elas pararam e agora vai se voltar com tudo. E funciona. Então, quando eu vou pensar numa marca, eu não preciso pensar em inventar uma. Eu posso pensar em reinventar, reutilizar uma marca que eu já utilizei antes e trazer ela com, né, uma vertente, uma visão nova e um visual novo. A qualidade do produto ou serviço. Então, a divulgação do serviço ou produto deve especificar a sua qualidade, seja ela maior que a dos concorrentes ou com valor mais competitivo de mercado. Deve ser claro sobre esse quesito, né? Então, quando eu estou trabalhando a minha marca aqui, eu tenho que pensar como que essa marca vai trabalhar a qualidade do produto. Eu tenho que assegurar que o meu produto ele tem mais qualidade que o do concorrente. E aí, como é que eu faço isso? Tenho que pensar, o que que eu faço que o meu concorrente não faz? E aí eu trago isso dentro aqui do meu brand. O que está dentro e o que está fora. Talvez essa seja a premissa do brand, né? A marca tem duas funções primordiais: convencer quem está fora a comprar e persuadir quem faz parte dela a crer no seu ideal, né? Então, o que que acontece? Quando eu falo marca, quando eu falo assim, pessoa que está fora, eu tenho tanto clientes como colaboradores e dentro eu também tenho clientes e colaboradores. O que que é isso, né? Então, imagine que eu já adquiri um cliente, eu tenho que fazer ele ficar. Parte do meu brand, parte da minha trabalho de marketing é fazer o cara ficar, comprar e recomprar, comprar e recomprar. E com o meu colaborador da mesma forma. Poxa, eu contratei o cara, ele tem que ficar, velho, não pode sair. E se ele sair, ele tem que sair porque ele quis, porque ele se sentiu mal, não foi porque ele não gostou da experiência. É porque ele não
curtiu mais, ele teve que sair, ele teve outras oportunidades. E essa visão, o brand ele trabalha de dentro para fora. Eu tenho o Endo Brand e o Extra Brand, por assim dizer, o brand, por assim dizer, né? Então eu tenho que trabalhar meus clientes externos e meus clientes internos também dentro aqui da minha etapa de brand. Depois da minha construção de marca tem a diferenciação, né? Tudo é uma questão de atribuir um novo olhar a um produto ou serviço. Se a marca tiver sucesso em realizar uma releitura a algo comum ou transformar um simples objeto em desejo de consumo, a marca possui um diferencial e uma identidade própria, né? Então, olha só, poxa, eu preciso me diferenciar. Como é que eu me diferencio do básico, né? A diferenciação sempre está caindo no básico. Eu não preciso construir algo muito exorbitante, muito pesado, muito esquematizado. Não, eu passo do básico. Eu faço com que o básico seja diferente e as pessoas vão curtir. Com base nisso, eu consigo trazer uma visão diferente, sair, criar essa diferenciação e trazer realmente o resultado melhor para a minha organização. Depois eu preciso sair do óbvio ou romper com o padrão. Para sair na frente da concorrência, às vezes é necessário romper as convenções pré-estabelecidas e anunciar algo revolucionário e novo. Então, muitas das vezes, né, eu preciso sair do padrão. Como teve uma empresa, a Doritos, né? Então, esse é um case de sucesso, tu pode pesquisar na internet. A Doritos fez uma parceria com o jogo Fortnite para criar dentro do jogo, né? Em 2021 não teve a questão da parada LGBTQIA+, né? A parada vulgo parada gay, por assim dizer, em São Paulo, por conta da pandemia do Covid de 2019, para 2021 não teve. Então a Doritos se reuniu com o Fortnite para criar dentro do jogo uma avenida que representava a avenida, né, a Avenida Augusta, né, a Avenida de São Paulo, que fazia a parada LGBTQIA+, ele fez lá dentro. E nunca foi feito algo desse tipo. Foi tipo uma campanha de marketing de brand muito grande, onde, por dentro de um jogo, eu trouxe toda uma questão de quebrar o paradigma de, opa, peraí, eu vou construir algo novo dentro do jogo para representar algo que está para fora, né? E eu represento lá dentro. E isso foi bem legal. Pode pesquisar um case de sucesso bem legal de brand também da Doritos e do Fortnite. E pesquisar, eu preciso pesquisar para reduzir o risco. Analisar o mercado, mensurar dados, colher informações sobre o público, seu segmento e as tendências, além de outros dados úteis, que servem como base e de ferramenta para diminuir os riscos e ser mais assertivo nas ações de planejamento. Então, eu sempre preciso pesquisar. Pesquisar sempre vai me dar uma visão clara de onde eu preciso seguir, de onde eu preciso ir. Se eu não estou pesquisando, se eu não estou identificando o meu mercado, ou o concorrente está fazendo. E para eu conseguir ser mais assertivo que ele, eu conseguir ter uma competitividade muito maior, eu conseguir ter, né, uma diferenciação muito maior, como a gente já comentou, eu preciso identificar quem que é o meu público, quais são os seus gostos, né, quais são aí as suas necessidades, os seus problemas que enfrenta, quais são de fato ali também a questão da sua potencial de compra. Eu gosto sempre de dizer, não adianta muitas das vezes eu querer fazer um produto, mas o meu cliente não pode comprar. Então, o que adianta eu fazer? O cliente não vai conseguir pagar, ele vai ficar chateado por não conseguir pagar. Eu preciso pensar que eu preciso criar algo que ele consiga adquirir, para que ele consiga usar e ter uma experiência legal de ter usado, né? Então, eu não posso ficar simplesmente, estou inventando isso, inventando aquilo, e ele não está usando. Então, eu preciso pensar em algo que realmente faça sentido. E com base, eu tenho que pesquisar. Eu preciso identificar tendências de compra, tendências de não compra. Eu preciso identificar o que está no mercado, o que faz sentido, o que não está fazendo sentido, para o meu cliente sempre estar comprando aquilo que ele realmente quer e que está na moda, né? E a gente tem a questão da promoção, né? De nada adianta pesquisar, planejar e desenvolver um produto ou uma marca se essa não for bem divulgada ao público de interesse. A publicidade e comunicação é fundamental dentro desse processo. Então eu preciso pensar em como que eu vou fazer com que as pessoas conheçam. E nada adianta eu fazer uma boa marca se ela ficar engavetada. Eu preciso trazer aí uma construção de, peraí, tá vendo isso aqui? Ele existe. Eu estou construindo e está aqui, está funcionando. Depois a gente tem a distribuição. Para a perfeita gestão desse tópico, é necessário conhecer o potencial do mercado de atuação do produto, a sua capacidade de produção e principalmente a melhor logística para abastecer os pontos de venda, os PDVs, e disponibilizar o produto na gôndola. Ao passo que toda a comunicação é direcionada aos canais para impactar o consumidor a realizar a conversão do produto, né? Se você vai vender um produto, se você vai revender um produto, eu trabalho com comércio, trabalho com revendas de produtos e tudo mais, eu preciso entender qual que é a minha capacidade produtiva e como que os fornecedores conseguem entregar a mercadoria para mim, para que eu consiga trazer, então, de fato, uma questão de, opa, eu consigo entregar o produto para meus clientes
Então o PDV está abastecido, eu posso fazer o marketing, eu posso direcionar ele para esse ponto que lá vai ter. Porque imagina só, eu direciono, faço campanhas, eu direciono meu cliente para uma loja e lá não tem o produto, lá não tem estoque. Eu vou ter um grande problema, que esse cliente não vai conseguir comprar. Cara, ele quer comprar de ti, ele quer comprar o seu produto, então eu preciso trazer essa visão para ele. E depois eu preciso ter coerência e clareza, né? A marca deve externar e reforçar a confiança, além de estar baseada na coerência da sua missão, na sua imagem, posicionamento, segmentação, público-alvo, enfim, deve manter uma unidade consistente de acordo com a cultura divulgada e estampada em seu slogan. Ou seja, se a marca divulga que ela é uma marca que respeita todas as culturas, todas as orientações, todas as pessoas, eu não posso nunca vincular minha marca com talvez pessoas ou produtos ou outras empresas que não seguem esse respeito, né? Porque isso vai me prejudicar. Então eu tenho que ser muito fiel e muito coerente àquilo que eu gero, porque isso gera confiança. Então eu tenho que ser muito fiel e coerente. Beleza? Espero ter entendido um pouco sobre a construção da marca, os pontos primordiais para a construção, como que ocorre esse processo, né, e quais são as etapas básicas para construir uma marca forte e também já divulgá-la para o mercado. Então, espero que tu consiga aplicar isso na tua empresa. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos.